Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou André Moraes, sou médico e corredor. Estou aqui com Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor. E hoje a gente tem a honra de receber uma mulher que personifica o encontro da ciência, da performance esportiva e acadêmica e a capacidade de comunicar conteúdo cientificamente embasado, combinando leveza e profundidade de forma magistral. Ela é médica, livre e docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, atual presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos e uma verdadeira entusiasta da vida em movimento. Estamos falando da doutora Luciana Haddad, que além da impressionante trajetória acadêmica, também se destaca como corredora, triatleta amadora e mais recentemente ultramaratonista corredora de trilha e de montanha. Além de tudo isso, é mãe da Nina e do Zac. Apaixonado pela ciência que nos ajuda a viver mais e melhor, Luciana encara como missão tornar o conhecimento acessível e aplicado para todos e faz isso com maestria no seu canal de YouTube, o Fala Lu, onde compartilha conteúdos valiosos sobre saúde e bem-estar, longevidade com leveza, profundidade e coragem. Ela acredita nas possibilidades infinitas, nos desafios que nos tiram da zona de conforto e naquele frio na barriga que sinaliza que estamos vivos e evoluindo. Uma vida longa de descobertas e aventuras, essa é a jornada que ela escolheu seguir. Luciana Haddad, seja muito bem-vinda ao podcast Quilômetro 41. Obrigada, André. Obrigada, Murilo. É um prazer estar aqui falando sobre aquilo que a gente ama, né? Eu falo que tudo isso é por conta da nossa paixão pelo esporte e do poder transformador do esporte. E a tua apresentação foi muito legal. Obrigada. Que bom que você gostou. Maravilha. Isso aí, olá pessoal, um prazer estar novamente aqui com vocês hoje. Lu, uma honra recebê-la aqui. E eu já gostaria de fazer a nossa primeira pergunta. Eu queria saber como que o esporte entrou na sua vida e como que ele contribuiu ali para você ser a Luciana de hoje. Bom, a minha história não é típica daquela criança atleta que fez esporte e manteve isso na vida adulta. E eu acho que isso é uma das coisas legais da minha história, porque eu comunico muito com esse público que saiu do sedentarismo ou ainda está no sedentarismo querendo fazer essa transformação. A minha transformação aconteceu perto dos 30, quando eu comecei a correr. Então, na infância, pratiquei alguns esportes esporádicos e não consegui me manter em nenhum. Aquela coisa, 6 meses no balé, 3 meses no judô, um pouquinho de natação. E na adolescência eu parei completamente. E eu só retomei, então, na faixa dos 30, quando eu voltei do período que eu morei na França. Eu tinha ganho um pouco de peso lá por conta da dieta e tudo mais. E eu queria algo que me ajudasse a perder peso de forma rápida. E foi na corrida que eu encontrei essa praticidade, assim, de alguém que trabalhava muito, eu tinha uma rotina super acelerada, pouco tempo, e eu comecei a caminhar e achei que eu podia tentar trotar um pouquinho, e fui naquele caminho e corre. E rapidamente eu vi mudanças muito radicais no meu corpo, mas eu falo que a minha motivação inicial deixou de ser o meu motivo logo no começo, quando eu percebi o bem-estar que eu sentia, sabe, com os treinos. Acho que foi muito transitório o período onde eu corri pensando em emagrecer e partir para a corrida pela sensação de prazer e bem-estar que ela começou a me trazer. Legal. E pode-se dizer que foi uma paixão à primeira vista ou não pela corrida? Não foi uma paixão à primeira vista, porque até hoje é difícil correr, né? Eu falo que não tem um treino onde você começa e fala, puxa, dói, é duro. E eu acho que eu me apaixonei pelo processo. E o processo foi, assim, do tipo, será que eu consigo correr 1 minuto? E aí o desafio foi correr 1 minuto, consegui. Tá, então o meu próximo treino eu vou correr 1 minuto e caminhar 2. E consegui. Será que eu consigo agora 1,5? E eu fui fazendo essas metas. E esse processo foi muito divertido, do tipo... Legal. Até que eu, num momento, falei, será que eu consigo correr 10 minutos contínuo? Aí eu falei, se eu conseguir correr 10 minutos contínuo na esteira, o meu próximo treino é na rua. Eu achava muito chique, pessoas correndo na rua, ali, ao ar livre. Eu nunca tinha corrido ao ar livre. E aí, consegui os 10 minutos na esteira, falei, então agora eu vou para a rua, já posso me considerar uma pequena corredora. E depois que eu corri na rua a primeira ou segunda vez, falei, vou me inscrever numa prova.
E aí coloquei o desafio da provinha e esse processo era prazeroso, mas o começo da corrida, o meio da corrida, nem sempre. Nem sempre, e até hoje, nem sempre é prazeroso, né? Tem momentos de prazer e de dor. Com Ô, certeza. Luciana, eu acho legal essa história, porque a gente tem um termo que a gente fala aqui quase em todos os episódios, que é da jornada do corredor. Você tem uma jornada longa aí, né? Mas eu acho que uma das coisas que a gente fala é que a pessoa que vive cada uma das etapas de forma gradual e focado no agora, ela consegue ter uma trajetória de longevidade na corrida e no esporte. E eu já ouvi outros episódios com você, obviamente, em que você começou a correr os 10 e viveu aquele momento dos 10 e fez um monte de prova de 10. A gente sempre fala isso aqui. Então, acho que tem muito... Eu acho que isso é um dos motivos que justifica a sua longevidade na corrida. E aí, dentro dessa trajetória, que inicia como uma corredora de forma até relativamente tardia, né, com 30 anos, você foi da corrida de minutos para os 10, depois para a maratona, e depois teve uma passagem muito expressiva ali pelo triatlo. E mais recentemente, se eu não estiver enganado, você está muito mais nas corridas de mais longa distância e na trilha. Eu queria que, se possível, que você desse assim... O que cada uma dessas etapas representou para você? O que você tirou de cada uma dessas maneiras de viver o esporte, de viver a corrida? Eu acho que o que tem em comum nessa trajetória toda é a minha intensidade. Não a intensidade na prova especificamente, mas a minha como pessoa, que é uma característica talvez pessoal. Eu passei por todas as etapas, mas todas elas foram muito intensas e talvez eu tenha, em alguns momentos, até passado de uma etapa para outra relativamente rápido. Isso é individual, mas eu passei por todas elas. Então, eu fiz as provas de 5 e 10, e aí eu fazia muitas provas, essa é a intensidade, eu fazia 2 por mês, e que hoje eu acho que talvez não tivesse necessidade. Quando eu fui para o 21, eu também queria fazer todo mês, também não acho que é o ideal nem necessário. Depois eu fui para maratona, e aí no primeiro ano eu fiz 2 maratonas já, que também é bem desafiador para quem está começando na distância. Mas uma coisa que eu percebi nessas mudanças é que eu preferia sempre as provas mais longas. A cada mudança de distância, eu me sentia melhor nas distâncias mais longas. Tanto que quando eu fiz a maratona, eu falei, nossa, nunca mais quero uma prova de 5, nem de 10, e maratona é a minha distância. Mas já pensando em um dia até fazer ultra. Acabei indo para o triatlo, onde eu encontrei essas provas mais longas, e eu passei pelo short, pelo olímpico, mas eu fui rápido também para o 70.3, e já é uma prova com uma duração acima de 4 horas, ou seja, já é uma duração maior que a maratona, eu me senti bem. E depois de um ano eu já fiz o primeiro Iron, que foi a distância que eu realmente me encontrei. Eu tinha uma preferência enorme pelo Ironman, prefiro muito mais provas longas. Eu me sobressaio mais nessas distâncias mais longas, porque eu não sou realmente muito veloz em nenhuma modalidade, mas eu sou resistente. Então, a maratona do Ironman me beneficiava, porque eu conseguia chegar lá e correr relativamente bem. E eu gosto dessa coisa mais mental, de ter estratégia, de pensar na nutrição, na hidratação, e essas estratégias terem um impacto maior no resultado. Provas curtas, a gente sabe que o impacto é menor. E se você ficar pensando muito no 5K, tá errado, né? Não dá para pensar, não tem dá só pra pensar. sofrer. Você tá fazendo fraco, né? Tá fazendo fraco, e eu faço fraco no 5K porque eu penso, será que tá forte, será que tá fraco, aí meu pulso não é para pensar. Então, essa sensação sempre do coração na boca, da intensidade mais alta, eu não gosto muito e nem é o meu forte. Então, a montanha também veio muito a calhar num momento de vida onde eu tenho menos disponibilidade para treinar para um Ironman, que exige mais tempo de treino, porque são 3 modalidades, mas eu encontro na montanha esse benefício da longa distância, que eu gosto. Então, eu fui meio rápido também das provas de 15, 20 para mais de 35, 50, que para a montanha já é, às vezes, mais de 10 horas. E aí, o ano passado, estreiei no 100K, e esse ano eu vou fazer 100K de novo. Vai para onde? Mas eu adoro também mudança. Isso também, de experimentar coisas novas, é algo que me motiva bastante. Então, tá explicado também essas experimentações que eu tenho feito. Que legal, Lu. É uma característica muito... Desculpa, André. Pode ir, é uma Murilo. característica muito, muito pessoal isso, né? Assim como tem atletas que não se veem fazendo provas muito longas, né? Preferem as distâncias menores, não querem ter essa
esse esforço mental ali de Uhum. pensar em estratégia, em dosar ritmo e tudo mais. E aí, Lu, eu queria te perguntar, dentro da sua trajetória como atleta amadora, teve alguma prova específica que te marcou, algum momento, alguma fase dessa trajetória, algum ponto de virada? O que vem à sua mente, assim, que realça ali nessa trajetória? Eu acho que tiveram vários, né? Mas resumindo, eu acho que o meu primeiro Ironman foi um ponto muito, muito de virada, porque eu realmente não esperava o resultado. Eu fui muito, Hum, de verdade, muito humilde, assim, com objetivos de completar, achando que aquilo era grande demais para mim. E foi muito boa a prova, sabe? Deu tudo muito certo. Eu corri muito bem, muito melhor do que eu imaginava. Eu consegui a vaga para Kona. Então foi um ponto do tipo, nossa, eu acho que eu realmente tenho esse diferencial da resistência. E acho uhum, que essa distância é uma distância que é boa para mim. uhum, Tive muita felicidade naquela prova. E a primeira é única, né? É uma felicidade sem cobrança, sem comparação. Foi muito legal. E meu último Ironman também, que foi no Alasca, porque uhum, foi já um Ironman depois do acidente que eu tive de bike. Então eu tinha toda aquela Uhum. questão de será que eu vou voltar? Será que eu não vou voltar? Foi uma prova muito sofrida, muito fria, muito, muito difícil. Eu sofri muito fisicamente, eu terminei muito mal. uhum, Tive um bom resultado, fiquei em terceiro na categoria, mas essa não era a meta, eu nem estava preocupada com isso na época. E foi ali também que eu decidi ir para o trail, porque foi uma experiência mais outdoor. O Alasca é um lugar super de natureza, a prova passava numas montanhas, não era off-road, era asfalto, mas em montanha, tá. com subida. E eu gostei daquela experiência, eu já gostava muito da natureza, e foi ali que eu pensei, nossa, acho que pode ser uma experiência interessante estar mais fundo assim na natureza, e acho que o trail Uhum. começou a nascer ali. Então, Legal. Bom, são dois pontos-chave. Lu, então só você uma curiosidade, quais foram os anos dessas provas? Sua primeira maratona, seu primeiro Ironman e seu último Ironman, mais ou menos, só pra gente ter uma Minha ideia. primeira maratona foi 2013 e meu Tá, primeiro Ironman foi 2014. Não, 2015. 2014. Legal. 14 foi meu primeiro 70,3. E Uhum. o Alasca foi há 2 anos. Há 2 anos. Foi em 2023, é. E quais foram as provas da primeira maratona e do primeiro Iron? Onde que A você primeira fez? maratona foi a Maratona de Paris, Legal. que eu tinha morado lá e a minha história da Uhum. corrida começou com Paris, então eu quis Uhum. fazer a Maratona de Paris, porque era algo deve muito ser incrível. emblemático. Muito, muito boa. Eu repeti ela o ano retrasado e foi Uhum. muito legal. Aí meu primeiro Ironman foi Florianópolis, aqui no Legal. Brasil, que é uma prova sensacional, que eu amo. Eu fiz acho que 5 ou 6 vezes. Uhum. E aí o último Ironman foi no Alasca. E qual mais? Você perguntou mais alguma? Acho que eram essas, né? Essas, as principais, é. Legal, muito bom. Eu achei legal que você citou duas experiências, uma em que você terminou super bem e uma que você terminou super mal, e em ambas você destaca como pontos altos aí dentro dessa Uhum. trajetória longa, o que mostra que dá para viver a mesma coisa de formas diferentes, se aproveitar dependendo do contexto, do momento de vida. E justamente sobre essa questão do momento de vida, Lu, que eu acho interessante a gente falar, você passou ali meio rápido por um momento de sabedoria em que você falou assim, eu fui pra trilha porque hoje eu não tenho a mesma disponibilidade de tempo Uhum. e tudo mais. Isso é uma coisa que eu me preocupo muito, que às vezes as pessoas olham, né, e é uma história muito inspiradora. A pessoa fala assim, nossa, Ironman, quero fazer isso amanhã. Assim, para treinar para um Ironman, qual é o nível de dedicação, de comprometimento, qual o espaço que você tem que abrir na sua vida? A gente sabe que a vida é uma coisa que envolve família, trabalho, enfim. É só para quem está pensando nisso considerar antes de dar esse passo. E não querendo desanimar essa pessoa, obviamente. Uhum. Sabe, André, que às vezes algum residente aqui no hospital me pergunta, né? Lu, tô correndo, comecei a nadar e eu tô pensando em fazer um Ironman, ou às vezes até um meio Ironman, e a residente da cirurgia. Como é que você faz? Como é que você fez? Eu falo, olha, eu não fiz. E Uhum. talvez eu considere que não seja o momento ideal. E de fato, eu não me imagino na residência fazendo um Ironman. Acho que as duas coisas É impossível. vai dar ruim em algum lugar, assim. Uhum. Acho que não cabe. Então, o Ironman realmente tem uma demanda maior. Qualquer modalidade que envolva treinos múltiplos no dia, né? Você tem que, o tempo é finito.
E eu tenho uma característica também, principalmente naquela época, que eu treinava muito para performance. Eu acho que dá para fazer um Ironman com um volume menor de tempo, e tem vários treinadores que conseguem ter atletas até performando relativamente bem com um volume não tão grande, de 15, 16 horas por semana de treino, mas eu sei que volume está relacionado sim com o resultado, é uma das principais estratégias associadas a resultado, e eu sempre me dei muito bem com volume, assim, como eu sou uma pessoa que resisto bem e gosto de volume, eu sempre trabalhei meus treinos focados em volume. Então, eu tinha um treinamento de mais de 20 horas sempre, e às vezes pico de 25, 26. É muita coisa para quem trabalha, tem família e tudo mais. Então, você precisa ter uma mega organização, tem que ser neurótico com horário, com rotina, com logística. E isso tem que caber na sua vida sem que o resto todo desande. Eu falo que naqueles períodos de Ironman, eu não sabia que série existia, eu não sabia que show estava acontecendo em São Paulo, porque o meu tempo livre era só para minha família, assim, porque eu já tinha que contar com todo o tempo que eu tinha extra para treinar. Então, hoje eu não conseguiria colocar um treinamento pensando em performance, provavelmente nem pensando em completar uma prova ok, porque a minha demanda de trabalho aumentou muito desde o ano passado. E no trail eu consigo colocar, porque é uma modalidade só. Então, Claro. eu ainda faço umas loucuras de, às vezes, começar um treino antes das 5, quando o volume é maior, e eu faço 2 horas até as 7, tô livre, sabe? Não tenho que treinar, tenho até que fazer um fortalecimento às vezes à noite, mas eu consigo fazer em casa. Então, é o que cabe agora na minha vida. Mas agora também eu tenho priorizado, por exemplo, ler mais. Eu fiquei na época do triatlon alguns anos sem ler literatura outra, a não ser questões técnicas, que isso eu nunca parei. E acho que isso é fase mesmo de vida, né? Meus filhos são adolescentes agora, poderia parecer mais tranquilo, mas não é, porque tem aquela questão da madrugada, de levar e buscar, e eu gosto de estar presente nesses momentos, que é diferente quando eles tinham 7, 8, que todo mundo ia dormir junto às 9. Então, vamos todo mundo dormir às 9 e dava certo. E aí eles acordavam às 8 e eu conseguia terminar meu treino e estar presente. Agora, não. Se eu falo, vou dormir às 9, eles não vão mais dormir às 9. Aí tem festa, e tem jantar, então a gente vai se adaptando à nossa realidade, e acho que esse é o grande desafio do atleta amador. E assim, eu acho que quem vê a sua história, quem vê isso tudo, fala assim, pô, o dia dela tem 30 horas, né? Que dá essa impressão. Só que, na verdade, você está fazendo escolhas o tempo inteiro, né? Então, eu ouvi em outro podcast que você teve que fazer uma escolha entre a vida de cirurgiã, aquela vida de trabalhando com transplante ainda, que é o mais, assim, putz, é complicadíssimo, são cirurgias enormes. E você foi para a área acadêmica no momento em que saiu que você se tornou mãe, né? Então, acho que, assim, esse tipo de decisão, às vezes as pessoas só veem o resultado. Elas não estão vendo que por trás tem uma pessoa pensando, putz, isso aqui não vai dar para fazer agora. Aquilo ali, agora não é um bom momento. Chegou o momento. E eu acho que aí, de novo, tem muita sabedoria. Eu acho que, inclusive, tem vários olhares, né? Eu falo que quem vê, principalmente acompanhando rede social, e na época do triatlo eu nem tinha o canal, era outro momento da minha vida, eu postava treino. As pessoas criam a história que elas querem, baseada na informação que elas têm. Então, eu falo que tem esse olhar do tipo, o dia dela tem 30 horas, mas tinha muito um olhar de crítica, às vezes até machista, vindo inclusive de mulheres, do tipo, abandonou os filhos, ou, sabe, tem filho pequeno e não está presente, ou não deve trabalhar, aquela história, deve estar com a vida ganha. Então, tem vários olhares, né? Eu falo que, obviamente, eu nunca postava nada enquanto eu estava trabalhando, porque, poxa, eu já treinei, enquanto eu estou trabalhando, eu não vou pegar meu celular e fazer um stories no meu trabalho, porque eu estou focada, e é por estar focada que eu conseguia ter tempo para o resto. Exatamente. Aquela história, quando eu estou com os meus filhos, eu estou focada e atenta a eles, eu não fico no celular enquanto eu estou com os meus filhos. E é muito legal agora que eles estão adolescentes, porque eu falo, nessa fase eles já diriam se eles tivessem algum trauma. E pelo contrário, minha filha fala, mãe,
volta pro Ironman, mãe, você tem que fazer Ironman. Ela me pede direto, assim. Ela fala, ai, filha, você tá vendo que a mamãe tá trabalhando muito mais. Ou seja, eles têm só lembranças positivas. Isso me deixa bem em Com paz, sabe, certeza. com toda essa história. Que legal. Eu acho que essa reflexão, né, de qual fase da vida nós estamos, o que se encaixa nessa fase de vida é muito importante, né? Até para evitar frustrações, né? Às vezes a gente vai ali na onda das pessoas, naquilo que a gente vê às vezes nas redes sociais, ou o grupo ali da corrida tá fazendo. Então, de repente, nem a maratona se encaixa na sua rotina, né? Você tem que respeitar cada uma dessas fases para não acontecer de você passar por frustrações, né? Eu tive uma trajetória muito mais curta aí do que aluno triatlon, né? Eu fiz só o 70.3, foi uma época, acho que 2 ou 3 anos da minha vida, mas eu lembro que, assim, você vai dormir e você acorda pensando no triatlon, porque é toda a logística, né, de equipamentos, você planejar, você ficar neurótico com os horários, como a Lu muito bem falou. Eu lembro que eu ia no cinema com a minha namorada, que atualmente é minha esposa, e eu dormia no cinema, porque eu ficava muito cansado à tarde ou à noite, sabe? Aí você não quer comer coisa que não tá na sua dieta, sabe? Porque você fica todo neurótico. É isso, são fases, né? Faz parte. Ô, Lu, então... É engraçado, Murilo, porque isso é muito relativo e muito individual, porque eu trabalho, eu tenho filhos, mas, por exemplo, eu tenho vários privilégios. Eu moro perto do parque, eu sempre tive acesso a uma piscina, eu tenho uma condição financeira para ter um treinador ou nutricionista. Por isso as pessoas não podem se comparar. E é o que você falou, muitas vezes mesmo a maratona não cabe para alguém que trabalha a 1 hora de distância da sua casa, ou que não tem uma babá. Então, esses privilégios devem ser e têm que ser considerados. Por isso, não tem que se comparar nunca, nunca mesmo, assim, porque isso só gera frustração. Eu falo, eu não dou plantão. Desde que eu comecei no esporte, eu já não dava mais plantão. Se eu desse plantão, o André sabe, ia me prejudicar por 2, 3 dias de treino. Provavelmente a minha performance seria muito pior, porque o plantão traz uma privação de sono que você não recupera. Então, tudo isso tem que ser muito considerado. Com certeza. Muito legal o que você falou sobre não se comparar, né? Eu acho que o mais importante é você se inspirar, né? Então, aquelas pessoas, por exemplo, que olham ali o seu perfil e, ó, a Lu fez ali o 100K. Poxa, o que você pode tirar de lição ali da Lu, da rotina dela, da disciplina dela para se preparar para os 100 quilômetros, de repente para você fazer os seus primeiros 5 quilômetros, treinando 3 vezes na semana, né? Que para você, às vezes, já é um baita desafio, né? Sair do sedentarismo e migrar ali para os 5 quilômetros, completar a sua primeira prova, como um dia a Lu fez, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente não se comparar e cada um viver a sua história, né? Isso é muito importante. Falando de não se comparar, assim, a segunda parte aqui do podcast eu queria explorar bastante. Eu estava falando com a Luciana antes da gente começar a gravar, que eu considero ela assim, uma referência no que a gente tenta fazer aqui sobre um outro formato do podcast Quilômetro 41, que é falar de ciência, falar de conteúdo que não é opinativo, é sempre trazendo estudos, às vezes até trazendo o próprio estudo e conseguindo traduzir isso de uma forma que as pessoas entendam. E eu tenho consciência de que isso é super difícil. Mas voltando lá ao comecinho da sua jornada como produtora de conteúdo, em que momento que esse esporte que foi ali começou com um hobby, quero emagrecer, depois virou uma paixão, que momento que isso virou e você começou a produzir conteúdo? Como que isso aconteceu na sua vida? Essa história também é bem engraçada e como às vezes as coisas não são planejadas, porque começou falando de Covid na pandemia. Então, eu até então não falava sobre medicina, sobre saúde e só postava treino, prova, etc. E com o Covid, eu fui trabalhar com o Covid aqui no hospital e eu comecei a falar pela manhã sobre o que estava acontecendo no mundo, na pandemia, trazendo um pouco das minhas experiências no Instagram. E foi muito legal, porque as pessoas começaram a acompanhar, a comentar, e eu comecei a ter um feedback muito diferente do esporte, e eu comecei a entender que eu poderia falar, porque antes eu não fazia vídeo, não gravava quase nunca nesse formato, e eu segui falando por uns 6 meses, o tempo que eu fiquei trabalhando com Covid. Eu lembro que chegou um momento, era sempre nos stories, e eu colocava Lu Talks, e aí meu marido que brincou e falou, não, muda para Fala Lu, deixa brasileiro e tal, vai ficar mais legal. E aí já comecei a chamar de Fala Lu esse report do Covid.
E eu fui com esse report até o meu acidente, e aí com o acidente eu parei de acompanhar os dados de Covid, eu fiquei hospitalizada por um mês, e quando eu voltei para casa, as pessoas me perguntavam, você não vai voltar a falar? Eu falei, bom, acho que eu já não trabalho mais no Covid, eu já voltei para a minha área de atuação, e acho que não faz mais sentido agora, mas eu gostei de falar, acho que eu consigo transmitir uma informação de uma forma descomplicada, às vezes algo até mais técnico, e aí foi nesse momento que eu pensei em falar sobre esporte e atividade física, porque era um conteúdo que eu consumia muito, provavelmente o mesmo que o André, assim, de consumir um conteúdo por uma vontade própria e um desejo de ter a informação científica presente na minha vida, nos meus treinos, na minha suplementação, etc. E eu tinha já, por exemplo, uma biblioteca de artigos enorme, já era algo que eu fazia rotineiramente, só que eu não falava sobre isso com ninguém, exceto os amigos, meu técnico e tal. Acho que isso funcionaria. E comecei a falar também informalmente no Instagram. E a mudança mesmo, e o grande desafio foi quando a gente decidiu ir para o YouTube, porque as pessoas começaram a pedir, eu falei, puxa, YouTube não sei se cabe na minha vida, trabalho muito, tenho os treinos, eu estava treinando triatlon já, que eu já tinha me inscrito para o 70.3, e aí foi aquela coisa, vou, não vou, mas eu acabei indo, porque eu adoro o desafio. E aí foi muito legal, foi quando nasceu de fato o canal, já de forma estruturada, já com um propósito muito claro, e com algumas condições que eu queria ter ali, e que a gente vem seguindo desde então, de uma forma muito, muito legal. Que legal, isso foi 2021, mais ou menos? Não, o canal foi 2022. 22. Eu peguei um trecho seu de um outro podcast em que você justamente estava nessa fase. Eu lembro de que você falou assim, não, eu tô criando pro Instagram, mas YouTube eu não sei, talvez seja complexo demais e tal. Eu achei muito interessante, porque até então você fazia tudo sozinha. Gravava em casa, editava sozinha, e aí pro YouTube... Começou o YouTube meio assim também. Uhum. A gente gravou os primeiros vídeos com celular, a gente ficou um bom tempo em casa, e eu cheguei a publicar os primeiros vídeos, editar, e a gente percebeu que para editar um vídeo longo é muito mais pesado, e fazer isso no celular, então fica meio tosco. Nesse momento que a gente trouxe o Cauê, que está no time até hoje, que começou na captação e edição com a gente, e está com a gente até hoje, mas a gente ainda é um time pequeno porque... eu sou super mão na massa, e o Marcelo, que é meu marido, que está no projeto também, desde o começo, também é super mão na massa, então a gente sabe fazer todas as etapas, todas mesmo. Então, o roteiro até hoje, 100% é meu, mas começando da ideia do vídeo até o vídeo publicado com capa e com todas as etapas, se for preciso, eu consigo fazer. Obviamente que tem gente que faz muito melhor que eu, várias delas, por exemplo, capa. Eu fiz capa por muito tempo, se olhar até metade do canal, as capas eram minhas, aquelas da bolinha. Eu olho lá, eu sei claramente quais são as minhas capas, mas eu falo, tem gente que faz capa muito melhor que eu. Então, mas é bom aprender, saber, eu gosto disso, e acho que isso também dá mais vida e força assim, pro resultado ao longo do tempo. Com certeza. Que legal. E, Lu, lá no comecinho da nossa gravação aqui, o André falou da maestria, como você fala, né, sobre conhecimento científico no seu canal, e eu confesso que muitas vezes eu entro no seu canal, assisto seus vídeos até para me inspirar e entender uma forma interessante da gente se comunicar com o público, né? Eu acredito que tanto o seu canal quanto o Quilômetro 41, a gente tem propósitos semelhantes, né, que é passar para a população de corrida de rua, algumas outras modalidades de endurance também, informação embasada em ciência, né? E a gente sabe que é um grande desafio, né? A gente falar sobre isso com as pessoas e atingi-las de forma que elas nos ouçam, que escutem até o final e que não seja algo maçante, chato para alguém que, por exemplo, não é da área da saúde ou não tem esse interesse tão profundo. Então, eu queria saber como que você... como que foi essa trajetória para fazer isso com tanta maestria? Quais são os desafios para falar de forma embasada em ciências sem falar de forma maçante, chata? O que você aprendeu ali ao longo, sem falar sozinho? Como que você aprendeu nessa trajetória e quais são as suas estratégias?
Eu acho que, de novo, é treino, né? É como fazer a primeira maratona, é treino. Eu assisto agora os primeiros vídeos e eu falo, nossa, acho que a gente tem que se expor e acho que a gente tem que ser muito aberto a feedbacks. Isso eu sou. Às vezes no começo fala, será? Mas é bom escutar feedback. Eu tenho a sorte do meu marido não ser da área da saúde, então, para ele, tudo é novo. Então, quando ele me falava, Lu, não dá para entender nada. O que é meta? Eu lembro que você falava que meta-análise. Ele falava, o que é meta-análise? Para de... Eu falei, eu não vou poder deixar de falar o que é meta-análise. Então, é melhor eu educar o meu público, porque ele vai ter que saber o que é uma meta-análise, porque eu vou falar isso ao longo do canal inteiro. Eu não vou tirar esse termo do canal. Então, era uma discussão que a gente tinha muito, porque ele, Lu, ninguém sabe o que é revisão sistemática. Eu falei, tudo bem, se ninguém sabe, eu vou explicar. Eu até fiz um vídeo que tem pouca visualização, que é só sobre explicando sobre os tipos de tudo. Mas quando alguém me pergunta, eu dou esse link, falo, olha, é um vídeo de 5 minutos, pelo menos eu falo basicamente o que é, mas às vezes eu repito a informação. E o público realmente vai se formando, isso é muito legal. Quem está há mais tempo no canal já sabe, e hoje a informação é muito disponível. E nesse sentido, eu prezo desde o começo por ter esse rigor. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho aprendido a trazer um pouco de leveza. Eu ainda preciso melhorar nesse quesito, de ser, às vezes, mais informal ainda. Meu marido fala, Lu, você é muito séria. Eu falo, mas eu sou séria. E que a medicina prepara a gente para esse lugar, o André sabe bem. Do congresso médico, onde você dá uma aula magna, onde você fala para profissionais da saúde. Eu tinha muito esse treinamento. Eu dou aula para faculdade tem mais de 20 anos. Então, dou aula para aluno do 4º ano, dou aula para residente, dou muita aula para médico, profissional de saúde. Onde você tem que estar sempre com as referências todas colocadas ali na sua apresentação. Você sempre vai falar sobre ciência e nunca sobre o que você pensa. Mas você fala de uma forma muito técnica. Então, o desafio do canal é ir para o outro lado, né? Mas sem abandonar essa essência. Então, eu falo, a minha essência vai estar sempre ali, mas eu preciso conseguir explicar o conteúdo, e tem que ser legal também, porque a pessoa está cansada, trabalhou, ela não quer uma coisa chata à noite na casa dela, ela não vai consumir. Então, eu falo, se o vídeo for muito bom tecnicamente, mas for chato, ele também não vai engajar. Hoje, acho que esse é o desafio. Ainda mais hoje, que é tão fácil você trocar, né? Você fecha ali o vídeo da Lu, vai pro outro e acabou. Né? Tem muita opção. Muita opção. O feed é infinito, né? Literalmente infinito. Isso é interessante, né? A gente está no mundo aí em que os conteúdos, o Instagram tem muito esse viés, né? O próprio YouTube, agora com os shorts, né? A ascensão do TikTok, que eu, sinceramente, sou velho e não conheço, não tenho, por enquanto, não sei se um dia eu vou ter. A tendência é uma luta por atenção o tempo inteiro, né? E aí você tem o desafio de conseguir produzir um conteúdo que às vezes tem 20, 30. No caso do podcast, às vezes tem 1h30, né? Só que eu acho que a gente nunca pode subestimar, e obviamente eu acho que você faz isso muito bem, de não subestimar o público. Porque aquela pessoa que quer, ela pode ir lá e entender o que é uma meta-análise. Não é tão difícil assim. Ela vai se informar. Hoje é cada vez mais fácil, né, André? Eu acho que as pessoas hoje têm até uma dificuldade, porque tem tanta informação que pode ser que ela não encontre a melhor fonte. Perfeito. Então, ela pode se informar mal, mas não falta informação, né, para quem quer aprender. Eu vou puxar, já que você falou isso, Lu, eu vou fazer uma pergunta que estava um pouquinho mais para frente, mas eu acho que é um ponto importante. A gente tem, vira e mexe, essa reflexão aqui. O mundo moderno, com tanta informação, você acha que botando na balança o excesso de informação e às vezes a fonte um pouco questionável, por outro lado, você nunca teve tanta facilidade para assistir, por exemplo, Luciana Haddad, livre docente, falando de ciência, né? Você acha que a balança está para o lado positivo ou para o lado negativo? Eu acho que depende do dono da balança, porque você pode se perder facilmente. Você pode ficar sobrecarregado e ansioso com a incapacidade de consumir tudo que você gostaria. E isso pode gerar mais ansiedade e estresse desnecessário, porque, né, todo mundo corria sem ter nada disso e dava certo, né? Obviamente, a gente hoje tem resultados melhores e as pessoas fazendo, por exemplo, o sub-3 na maratona com mais frequência, por conta também da informação e do melhor treinamento, etc. Mas dá para correr sem saber nada.
Agora, para quem tem um equilíbrio e entende como é que você coloca isso na vida, eu acho sensacional. Eu sou uma mega entusiasta, assim. Eu tenho esse desafio diário de entender quais as minhas fontes e como é que eu vou usar o meu tempo e consumir informação, porque eu também tenho esse desafio, porque eu gosto de muitas coisas diferentes e acho que é uma escolha quase que diária, né? O que consumir e o que não consumir. Exato. E você precisa, às vezes, ser meio forte, entre aspas, para não ficar meia hora vendo a vida alheia e escolhendo pessoas que te entregam algo. Eu hoje tenho feito muito essa seleção e eu vejo em todas as redes, tanto no YouTube, Instagram, etc. Essa pessoa tá falando sobre ela e isso pode até ser divertido e me pegar ali por uns minutinhos porque minha dopamina sobe, etc. Vendo a vida dela, viajando. Ou essa pessoa está entregando algo para a minha vida, né? Eu estou aprendendo, estou me inspirando, estou tendo vontade de construir. E aí eu falo, então eu vou ficar só com quem está entregando para a minha vida, porque senão é tempo perdido. E é tempo perdido, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de literatura. Aí eu escolho, então, esses momentos que aí sim são de só prazer. Eu não estou pensando em nenhum benefício para mim, eu quero relaxar. Mas aí eu relaxo assistindo um filme ou lendo um livro. E quando eu quero consumir um conteúdo, eu escolho pessoas que são sérias, que têm fontes bacanas e que agregam conhecimento na minha vida. Uhum. Lu, mesmo quando você consome esses conteúdos de literatura, de cinema que você mencionou, é um entretenimento, um relaxamento ativo, né? E consciente. Você quer fazer isso. É diferente quando a gente para ali, por exemplo, nos Reels do Instagram, a gente fica ali meia hora, uma hora, facilmente, a gente perde tempo da nossa vida, né? E você mesmo falou, o tempo ele é finito, a gente tem que saber empregá-lo da melhor forma possível, seja para os treinos, seja para a vida pessoal, seja para o trabalho, isso é fundamental. E é isso, né? A gente tem que saber filtrar, né, o que a gente consome de conteúdo, a gente tem que filtrar aquelas pessoas que a gente sabe que pode confiar. E uma coisa muito interessante que você falou, Lu, que é educar o seu público, né? Para, por exemplo, entenderem o que é uma meta-análise, você conseguir se comunicar com eles. E isso também é muito importante, é uma dica, né? Você ao invés de você ficar todo dia vendo pessoas diferentes, poxa, se você gostou do estilo da Lu, você gostou do estilo aqui do André e do Murilo, começa a acompanhar o trabalho deles, né, desde o começo, porque há uma linha de raciocínio, a gente vai falar coisas sobre vários temas, seguindo uma lógica. Então, essa educação do público é muito importante, né? Então, ao invés de você ficar pipocando para um monte de lugar e ficar meio perdido, é importante, segue uma pessoa que você confia, uma, duas, três pessoas que você confia, e acompanha o trabalho dessa pessoa. Com certeza vai ser um processo muito mais valioso, né? Você vai aprender muito mais do que se você ficar perdido ali no meio da internet. É isso, eu falo que eu também não sou isenta de riscos, eu falo que às vezes eu caio no golpe, eu tenho filhos adolescentes e o TikTok é feito para isso, por exemplo. No TikTok, o feed é o TikTok que te entrega, e às vezes minha filha tá lá mexendo, ela me conta alguma coisa e eu começo a ver no TikTok e de repente você tá 15 minutos vendo um monte de vídeos sobre aquela temática, que na verdade é uma fofoca, sabe, uma bobeirinha. Aquilo é feito para te prender de uma forma alucinante. Então, eu também acabo não consumindo muito essa rede por conta desse poder viciante que ela tem. E acabo escolhendo, de fato, algumas pessoas para seguir com longevidade, porque é um conteúdo que vai construindo ao longo do tempo. Isso que o Murilo colocou é bem importante. Você falou esses dias a gente, desculpa, Murilo, esses dias estava gravando episódio sobre treino intervalado. Aí no meio do episódio eu falei, gente, se você não ouviu o episódio sobre zona de treinamento, volta lá, porque precisa entender, para você aproveitar ao máximo um episódio sobre treino intervalado, sobre o que é uma tempo run. Você vai entender muito mais se você ouvir o de zona de treinamento. Então vai lá e você vai compondo conhecimento, criando uma biblioteca ali de conhecimento. Outra coisa que você falou, que eu acho que é muito importante, eu sei que lá no seu canal do YouTube você tem até o selinho, né, de um médico credenciado no Brasil. Ou seja, não é a Lu que corre porque acha legal. É a Luciana Haddad, que tem formação, que está trazendo referência bibliográfica. Dá um trabalhão, né, colocar a referência. Mas isso, se a pessoa tiver essa educação, isso também é educação.
Calma, quem que é essa pessoa mesmo? E, Antes de eu e eu sair. acho, André, que isso é um grande mérito do YouTube, assim, já que a gente está falando de plataformas, e foi o motivo de eu ter ido para o YouTube. Porque no Instagram a gente entrega um conteúdo e o conteúdo se perde. Inclusive para a gente mesmo, né? Não tem busca, não tem playlist, a gente não consegue colocar referências na descrição clicáveis, né? Não consegue colocar link. E se alguém me pergunta agora, Lu, aquele seu vídeo da betalanina, eu mesmo tenho que ficar lá procurando, é muito ruim. O YouTube, na verdade, é um repositório muito mais organizado. Eu gosto de ordem. Lá no YouTube eu consigo fazer todas as minhas playlists, eu coloco a descrição e qualquer pessoa que entrar lá e digitar Fala Lu Creatina, vai aparecer todos os meus vídeos que eu falo de creatina. A busca é perfeita. Obviamente, eles são do Google, né? Que são bons nisso. Lógico. E além disso, o YouTube tem uma seriedade, né? A gente, por exemplo, vai conseguir o selo. É super difícil conseguir aquele selo, porque Eu eles até fazem toda tentei, uma. não consegui. Não é fácil. E a gente acaba tendo hoje um gerente dentro do YouTube aqui no Brasil, que tem a parte de saúde do YouTube Brasil. Então, a gente tem uma gerente que só cuida de canais de saúde e eles são muito corretos. A gente tem reunião, a gente tem acompanhamento, eles sabem o que a gente está produzindo. É uma empresa, de fato, que acaba tendo o produtor de conteúdo como um parceiro, porque, Exatamente. obviamente, tem interesses comerciais. Mas nós somos um parceiro. Então, a gente tem esse apoio dentro do YouTube que faz a contrapartida diferente das outras redes, onde a gente, na verdade, acaba entregando muito mais do que recebendo da rede essa contrapartida. Eu acho que é uma plataforma que hoje eu consumo muito o YouTube hoje, porque tem muita coisa de qualidade sendo feita ali para todos os nichos, né? Eu falo, você gosta de carro, você gosta de qualquer coisa, tem, e coisas muito boas. Lá dá para aprender de verdade, né? Até como fazer um podcast, como criar um canal no YouTube, você usa o YouTube. Eu mesmo usei. Você quer aprender, eu vi que você falando, né? Criar um site, né? WordPress, você vai lá, tem um curso. Óbvio. É muito legal, eu concordo. Arrumar a máquina de lavar, eu falo que é até um limite, né? Porque senão depois é óbvio que é um profissional, mas às vezes é uma bobeirinha, você digita lá, sempre tem um cara muito legal que sabe tudo de máquina de lavar, fazendo um vídeo muito bom, e às vezes canais enormes, assim, é muito bacana, acho muito divertido. Com certeza. Eu tenho um outro ponto aqui, Lu, que eu acho que é interessante, né? Você vai do atleta ao produtor do conteúdo, mas eu quero falar do efeito inverso, que é algo que eu sinto muito na minha vida. Produzir conteúdo sobre esportes te tornou uma atleta melhor? Isso é bem interessante. Acho que um grande exemplo é a parte do fortalecimento e treinos de força, porque eu sempre fui do endurance, comecei no esporte na corrida, e era um consumo de conteúdo muito intenso nessa parte. Eu sempre fiz fortalecimento, mas eu nunca tinha me aprofundado na ciência. E no canal eu quis começar a trazer alguns vídeos, até no começo focado mesmo em fortalecimento para corrida, etc. Mas eu comecei a entender que tem um universo super bacana de hipertrofia mesmo, fisiculturismo, tem muita Acho que é ciência, maior, porque é algo né? é maior. Tem estudos muito bons. Os americanos publicam muito nessa área, então tem mais ciência do que no Endurance, porque o Endurance é pequeno comparado com esse universo. E aí eu comecei a fazer conteúdos focados nessa temática. A gente tem um playlist que chama Mundo Maromba. Os vídeos vão super bem e eu entendi que existia essa carência no YouTube, e até o Gorgonoid uma vez fez um react do vídeo meu e ele fez exatamente esse comentário, porque tem muito canal de maromba mostrando os treinos e mostrando as fofocas, as competições e aquela coisa toda por trás, mas não tinha ninguém ainda falando de ciência brava, assim. Ao mesmo tempo, eu não sou exatamente desse universo, só que eu comecei a aplicar isso muito mais na minha vida prática, e acho que nos últimos meses, talvez nos últimos 8 meses, eu tenho dado uma importância muito maior a esse treinamento, e tenho gostado muito, tenho feito treinos muito mais intensos, focados em força, focados em potência, e legal. mudando um pouco até a característica do meu corpo por conta do que eu tenho aprendido e da forma com que eu tenho aplicado isso, e até de ter visto a importância do treinamento de força para a longevidade e para a mulher
e o passar do tempo. Então, nesse caso, foi muito o conhecimento que trouxe uma mudança aplicável aí na minha vida de atleta amadora, Legal. né? A nossa responsabilidade parece que aumenta, né? Poxa, se eu estou falando aqui É, sobre isso, eu não vou aplicar na minha vida, né? exato. Parece que a gente está sendo meio mentiroso ali, né? Então, é legal e é super bacana também o fato da gente sempre reciclar conhecimento, né? Na Uhum. ciência, né? Na área da saúde, as coisas mudam muito rápido, né? As coisas evoluem muito, Total. novas descobertas. Então a gente é uma forma, né? A gente se comprometer com o público é uma forma da gente se manter sempre o mais atualizado possível, né? Isso é muito legal, Uhum. coisa que talvez a gente não fizesse tão bem se a gente não tivesse essa responsabilidade com quem nos acompanha, né? E Lu, voltando ali na trajetória de atleta amadora, queria saber quais são ali os seus Posso próximos só fazer, desafios, só claro. fazer uma antes, Murilo, que Uhum. é sobre a velocidade da ciência, né? O Murilo falou assim, a velocidade da ciência e a velocidade da rede social ela é diferente, né? Assim, a Uhum. ciência ela é muito mais lenta e várias vezes quando a gente tem uma coisa para a gente falar no canal, eu sinto dificuldade às vezes de achar uma referência legal, assim. Você sente que o endurance está um pouco mais, a pesquisa está aumentando, a gente vai ter estudos melhores, ou você ainda acha que ele ainda está um pouco renegado dentro do mundo científico e a gente vai continuar meio que trabalhando aí nesse meio que um semiárido aí de informação científica de qualidade? Eu acho que assim, a ciência tem aumentado a produção, mas a produção de qualidade acho que não. Eu tenho E essa acho impressão. que nesse universo tem muita coisa ruim. É difícil fazer pesquisa. Acho que isso é a maior dificuldade de entendimento do leigo e também até de divulgadores científicos que muitas vezes são muito críticos, mas que nunca tiveram do outro lado da bancada. Eu falo que eu tenho essa vantagem de estar do outro lado também, né? Porque eu sou pesquisadora, eu oriento aluno de pós-graduação, já fiz todo tipo de pesquisa, desde pesquisa clínica, pesquisa experimental com o camundongo, e hoje faço principalmente meta-análise e revisão sistemática. Então, eu sei a dificuldade que é tudo isso. E sei, por exemplo, que fazer um estudo clínico é muito difícil. Sim. Estudar ser humano de maneira correta, randomizado, controlado. E assim, Não no dá para Brasil a gente cegar não pode também, né? pagar, a gente quase nunca consegue cegar experimentos de esporte. A gente não pode pagar o voluntário de pesquisa no Brasil. Como é que você consegue 30 corredores para um grupo, 30 para o outro, para passar 6 meses fazendo biópsia muscular, vindo para o hospital no mundo moderno, em São Paulo? Assim, esquece. Mesmo a pessoa mais bem intencionada, se o aluno chega com esse projeto, eu falo, calma lá, esquece, não vamos fazer. Porque é muito difícil. Então, fica restrito a grupos que têm muito dinheiro, que têm uma estrutura, e, em geral, você precisa de um interesse comercial hoje para viabilizar esse tipo de pesquisa, Exatamente. que não existe no universo do Endurance. Então, as grandes pesquisas das últimas, sei lá, a Nike patrocinou do tênis de placa, a Malten patrocinou a história do gel encapsulado, mas aí, para gel também, você não precisa de um ensaio clínico randomizado para botar no mercado, nem suplemento. Então, você faz uma pesquisa ruim porque você não é obrigado, diferente de medicamento, que você é obrigado a ter a pesquisa clínica para colocar no mercado. Então, eu não acho que vai mudar muito, não. É um negócio que dá trabalho, custa super É, caro e não é obrigatório. sim. Então, fica muito a cargo de grupos de pesquisa que têm verbas, fomentos. Na Itália tem, né, um grupo forte, na Europa tem alguns grupos fortes, Estados Unidos, mas é difícil hoje vislumbrar um grande crescimento, assim, Uhum. acima do que a gente já tem. Bom, então Sim. vamos continuar no desafio aí de É, garimpar o que a gente tem, né? Com exato. certeza. É isso. E Lu, vamos lá. Sobre sua trajetória como atleta amadora, o que que você tem ali pela frente como próximos passos, próximos desafios? Você mencionou, se eu não me engano, mais uma prova aí de 100K. O que que você tem Uhum. pela frente? Esse ano tá bem legal. A gente já teve uma experiência ano passado de fazer um desafio, assim, associando a algumas coisas. Quando eu Uhum. fui para a Suíça fazer o 100K do Eiger, e depois a gente escalou uma montanha, que era uma alta montanha lá na Suíça, o Jungfrau, que é
ali do lado. E aí, dessa vez, eu consegui o TMB Mont Blanc, que, para quem não sabe, é tipo o mundial da franquia, o TMB, né? Que é a prova mais emblemática do trail. É super difícil conseguir vaga, é sorteio mais pontos. Então, você tem que somar um monte de ponto em várias provas, e aí você pode entrar para o sorteio. E eu fui sorteada, então esse é o desafio principal, que é no final de agosto, e a gente vai fazer então eu vou fazer a prova no sábado, o Marcelo, eu infelizmente não consegui o sorteio, e a gente vai escalar o Mont Blanc, que é a montanha Legal. mais alta da Europa. Então também a gente vai fazer Caramba, um desafio misto, muito legal. Que legal. de encarar a prova no sábado, de sexta para sábado, e a partir de terça a gente vai para a montanha, e é uma escalada de 5 dias, para, se tudo der certo, a gente consegue chegar no cume do Mont Blanc, e vai ser muito legal. Estou super animada, então estou treinando bem, focada para esse desafio, mas depois eu acho que vou ficar um tempinho no asfalto, acho. Aham. Não Legal. tenho nenhuma outra prova de trail até o final do ano e nada mais planejado, porque eu quero ficar um tempinho no asfalto por conta de desafios aí profissionais que eu tenho até dezembro. Legal, Boa. dá pra ver aí que realmente você é uma pessoa, assim, de certa forma, inquieta e tá cada vez querendo fazer uma coisa diferente. Eu falo pra minha esposa que eu precisava de umas 10 vidas pra fazer tudo que eu quero. Acho que acho que a gente tem isso Você em tá comum. novo, André, dá tempo. Putz, acho que não vai dar, viu? Eu queria que desse, mas acho que não vai dar, infelizmente. Mas legal, eu acho isso muito legal. Conhecer coisa nova é sempre muito bom, né? Então, criar um podcast, você aprende um monte, isso é desafiador, isso é muito gostoso. Fazer um canal de YouTube, que é uma coisa que eu ainda quero, a gente tem, né? Mas quero investir, isso é um outro desafio que eu tenho certeza que eu vou adorar. Então, eu me identifico muito com esse perfil, assim. E aí, fazendo o link, então, como atleta, tá muito claro. E como produtora, tem algum próximo produtora de conteúdo? Tem algum próximo passo que você queira dar, que esteja no horizonte? A gente está com vários projetos novos para esse ano. A gente está fechando uma parceria muito legal, não posso anunciar ainda, mas já está fechada, já está assinada. Então, vai vir mais conteúdos dentro do canal em formatos diferentes. Também não vou dar muito spoiler agora, mas são pelo menos mais 2 formatos dentro do canal, bem diferentes do que tem lá já hoje. A gente sempre vai manter os vídeos tradicionais de segunda e quinta. A gente tem focado muito nos membros também, que é muito legal os membros do canal, que são aquelas pessoas que são realmente mais entusiastas, que gostam muito do conteúdo científico, e cada vez a gente vai trazer coisas mais interessantes para os membros, e acho que a gente tem ainda muito, muito a crescer dentro do que está sendo feito lá, sem jamais abrir mão da qualidade. Eu falo que a gente só pode crescer se a gente conseguir continuar fazendo o que a gente está fazendo com a mesma qualidade. Então, eu nunca vou abrir mão do que eu faço nos vídeos de segunda e quinta para colocar algo a mais. Então, a gente vai dando esses passos conforme a nossa capacidade mesmo de manter a qualidade no que está entregue ali. Boa. Bom. E Lu, como que as pessoas podem te encontrar ali nas redes sociais, no YouTube? Conta um pouquinho para quem ainda não te acompanha. Bom, lá no YouTube é Fala Lu, e vou dar uma dica muito boa. Qualquer pessoa que quiser saber sobre qualquer coisa de esporte, treinamento, suplemento, será que a Lu já falou? Coloca ou no próprio buscador do YouTube ou até do Google, Fala Lu mais a coisa. Fala Lu mais suplemento, Fala Lu mais betalanina, aparece o vídeo. Esse sistema de busca é muito fácil, porque as pessoas viram e mexem, me mandam no inbox do Instagram, Lu, é que eu não estou achando o seu vídeo tal. E essa é uma dica que eu dou meio geral, porque a gente já tem mais de 300 vídeos, então é muita coisa, tem uma biblioteca bem completa. No Instagram é Luciana BP Haddad, então todo mundo pode me seguir por lá. Também estou no Twitter, estou no TikTok, não muito presente, mas tem pelo menos um vídeo por semana lá no TikTok, e é sempre Luciana BP Haddad. Boa. Maravilha. Bom, eu queria agradecer. A gente sabe que a gente teria espaço para falar muito mais. Eu já faço o convite aqui para a gente falar sobre um tema específico, né? Pegar aí o seu lado aí científico e falar sobre suplementação, alguma coisa de treinamento, para a gente fazer um episódio com a sua participação falando sobre um tema específico, mas queria realmente agradecer, para a gente é uma honra, como eu já falei, reforço, você é uma grande referência, tanto como atleta, mas também como criadora de conteúdo, é para esse caminho que a gente mira, e assim, é um privilégio enorme receber você aqui.
Muito obrigado mesmo. Obrigada, André. Foi muito legal. Com certeza a gente poderia falar muito mais. Eu falei para o André, eu vou sair correndo aqui da nossa gravação, porque agora a gente vai ter uma coletiva aí sobre transplantes com o Ministério. Então, nosso papo tinha hora para terminar, mas é bom que já deixa aberta aí a margem para a gente fazer outros bate-papos. E tem total conexão, acho que, os nossos conteúdos. Então, não vai faltar tema nem oportunidade. Mas eu agradeço muito. Foi muito bacana. Obrigada. É isso aí, muito obrigado, pessoal. E, Lu, uma honra recebê-la aqui. Para os nossos ouvintes aí que não acompanham ainda o trabalho da Luciana, acompanhem. Com certeza a história dela é muito inspiradora e os conteúdos são excelentes ali. Ela faz essa transição de ciência com o público não da área da saúde muito bem. Então, muito obrigado. Valeu, pessoal. Então, corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Valeu, pessoal. Até.